Bem, eu vou começar falando aqui uma experiência que eu tive trabalhando com bebês. Isso, como serva de Deus trabalhando no ministério infantil. Você sendo uma mãe, sendo uma tia, sendo um irmão, ou até mesmo observando um bebê de uma outra pessoa, qualquer pessoa poderia observar uma situação que eu vou expor agora, que seria a dependência do bebezinho. Todo bebê, ele necessita de cuidados especiais, cuidados básicos. O bebezinho é um ser dependente, é um ser frágil, né? Ele precisa de alguém para dar banho, para o alimentar, para dar carinho, para fazer dormir, para cantar musiquinha, para fazer algo quando ele estiver chorando. Porque o bebezinho, ele não sabe falar, então às vezes a gente tem que observar qual é a necessidade daquele bebezinho. A mesma coisa teria que ser nós perante Deus. Nós temos que ser como as crianças, como os bebezinhos. Temos que ser seres totalmente dependentes do Senhor. Porque na própria Bíblia fala para que não nos preocupemos com o dia de amanhã. Afinal de contas, Deus Cuida de nós, Ele nos ama. é o nosso provedor. Deus, Ele provê todas as nossas necessidades. Não é nós com o nosso mérito, não é nós com o nosso diploma ou com a nossa própria força que conquistamos as coisas. Se de manhã abrimos os olhos e estamos vivos, nós temos que dar graças a Deus pela vida, porque a vida quem nos dá é o Senhor. Mas um dia de vida quem nos dá é o Senhor. Então a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é orar e agradecer por estar viva, por ter aberto meus olhos, por ter tido uma noite de sono bem dormida, pelo dia que o Senhor preparou para que eu pudesse ter um dia de bênção. E eu sempre consagrei todos os meus dias ao Senhor, que Ele sempre fosse glorificado na minha vida. Sempre sei que a gente passa dias difíceis, dias ruins, dias bons, Nem todos os dias são tão bons. né? Faz parte da vida. Temos dias bons, dias ruins. Mas uma coisa eu posso dizer a vocês: Deus está em todos eles. Tem um versículo que eu gosto muito que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. como assim todas as coisas, até as ruins? Sim, porque das coisas ruins Nós tiramos lições também. Às vezes passamos por tempestades. Às vezes o próprio Deus permite passarmos por tempestades. não porque Ele não nos ama, mas porque Ele quer provar a nossa fé. Porque Ele quer ver se nas situações difíceis nós continuaremos a buscar a Ele, a crer nele, a pedir a Ele, a perguntar a Ele o que devemos fazer, a convidar Ele a estar no nosso barco e, quando tudo fugir do nosso controle, deixar o controle nas mãos dele, fazer uma entrega total, falar a Deus: Senhor, toma conta do meu barco nesse momento, nessa hora de tempestade, perdi o controle, estou sem rumo, sem direção. Toma o controle, Senhor, toma o leme. E é isso que Ele quer, uma entrega total. Ele espera isso de nós, porque Ele controla o universo, Ele controla tudo. Ele é soberano, onipresente, onisciente, onipotente. Uma coisa que eu aprendi também é que eu sou pecadora, eu sou fraca e falha, e que não sou merecedora de nada, mas que Deus me ama tanto que, quando Ele deu seu Filho naquela cruz, Ele pagou pelos pecados meus antes mesmo de eu existir, porque isso foi há 2000 anos atrás. E Ele já sabia que eu, Luciane, ia nascer, cometer os pecados que eu cometo na minha vida, os erros, falhas. Mas quando eu fiz a entrega do meu coração a Jesus,
Esses meus pecados já foram pagos, e pagos pelo sangue. A minha liberdade, a minha salvação, ela foi paga um alto preço, preço de morte e morte de cruz. Então eu sou grata a Deus pelas coisas boas que passei, pelas coisas ruins, e acredito que todas as coisas foram permitidas pelo Senhor e que ao meu presente eu agradeço a Deus e vivo da melhor maneira possível, tentando praticar seus mandamentos, tentando ser obediente à sua palavra, tentando não desagradar a Ele, tentando não fazer as coisas que a minha carne quer, e sim que agradem a Deus e não a mim. Porque eu quero sonhar que os sonhos da minha vida sejam os sonhos de Deus para mim e não os meus. Porque às vezes a gente quer algo, mas Deus, Ele não atende. Porque aquilo, Ele sabe se é bom para nós ou não. Ele sabe se aquilo vai nos desviar do caminho. Ele sabe se aquilo vai aumentar demais o nosso ego. Então, às vezes a gente acha que algo é muito bom para nós, aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, Ele vê todas as coisas. Ele sabe se aquilo vai acrescentar, se aquilo é bom para o crescimento do reino dele. E Ele quer nos usar para o crescimento do seu reino e para que a sua palavra seja propagada a partir do momento que a gente se disponibilize a ser um instrumento na mão dele. Eu sei que nós às vezes nos magoamos com pessoas, às vezes também magoamos alguém, mas Deus conhece todas as coisas. E o importante é que nós saibamos que não somos perfeitos. Nós erramos, como tem pessoas que erram conosco também. Mas Deus, Ele manda colocar diante dele e amarmos uns aos outros e que haja o perdão, né? Esse perdão tem que ter. E é isso que eu aprendi. As crianças, elas são inocentes, elas são ingênuas, mas elas já nascem pecadoras. Você pode ver que um pouquinho que a criança cresce, ela já disputa um brinquedo, ela já briga com a outra criança, até os próprios irmãos às vezes brigam. Então nós nascemos com tendência para o pecado. E se isso não for trabalhado no coração de uma criança desde que ela nasce, não plantarmos a sementinha de que ela deve ser uma criança que obedece aos pais, que ama o Senhor Jesus, nós temos o dever, nós cristãos, como os professores do Ministério Infantil, como pais, de plantar essa sementinha no coração da criança, para que ela cresça em obediência à palavra, em obediência a Deus, que ela cresça na sua vida física, né? E na sua vida espiritual também. E que ela aprenda desde cedo o caminho. Tem o versículo que diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. E é essa mensagem que eu tenho hoje, compartilhar com vocês do que eu tenho aprendido, a depender de Deus em todas as situações, e tudo que eu vou fazer, eu coloco perante Deus, se é da vontade dele ou não, porque eu quero que Deus seja o meu guia, hoje e sempre. Amém.